Olá, bem-vindo à sua 48ª aula de programação em Python. Nessa aula, a gente vai começar a aprender alguns métodos para strings. Mais especificamente, a gente vai falar dos métodos split, rs, rsplit, isUpper, isAlpha e isLower. E a gente vai fazer isso nas próximas 3 aulas, olhar métodos de strings. Mas essas duas primeiras aulas, a 48 e 49, a gente vai olhar tendo em vista dois programas. Então, o programa de hoje se chama Cifra de César e ele consiste no algoritmo de criptografia e decriptografia. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente vai pegar uma mensagem e vai criptografar, ou vai pegar uma mensagem criptografada e decriptografar de acordo com o algoritmo bem definido, que é o algoritmo da cifra de César. Que algoritmo é esse? Se eu pegar, por exemplo, o alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E aqui eu pegar e copiar o meu alfabeto aqui para baixo, certo? E o que acontece? Inicialmente, o meu alfabeto tem uma correspondência direta com a parte de baixo. A parte de baixo é o alfabeto para a criptografia e a parte de cima o alfabeto como a gente entende. Então o que vai acontecer? A gente vai pegar um valor de chave qualquer, por exemplo, o valor de chave como sendo 2, e a gente vai pegar e vai empurrar o alfabeto como a gente entende, duas letras para lá. Então, esse Y, esse Z, eu vou passar aqui para o começo. Então, aqui eu coloco Y e Z. E o que vai acontecer? O nosso programa vai entender a letra Y agora como sendo a letra A letra Z como sendo a letra B, a letra A como sendo a letra C e assim por diante. Então, por exemplo, se eu pegar Pedro e criptografar com valor de chave 2, o que eu vou ter? Eu vou ter R, que é o novo valor de P, G, que é o novo valor de E, F, que é o novo valor de D, T, que é o novo valor de R, e Q, que é o novo valor de O. E aí minha mensagem criptografada vai passar a ser isso aqui, Pedro vira RGFTQ, certo? Então nosso programa vai ter que pegar tanto isso, converter nisso, quanto isso, converter nisso, de acordo com o valor da chave. Então, como é que vai funcionar o nosso programa? Basicamente, tem um gabarito no Dropbox, vocês podem ver lá. Eu vou executar agora para vocês verem como é que o nosso programa funciona. Então tá aqui. Primeiro ele vai pedir se você quer criptografar ou decriptografar. Então eu posso escrever C ou criptografar, ou D ou decriptografar. Então vou escrever aqui no caso C. Vou criptografar a mensagem. Olá, meu nome é... Vou colocar aqui sem acento, pessoal. Importante isso. Pedro, tenho 20 anos e gosto de programar. Ponto de exclamação. Aí digita um valor de chave, 14 por exemplo, e ele vai criptografar a sua mensagem. Se eu reexecutar o programa, dessa vez colocar para decriptografar, colocar a minha mensagem, no caso aqui, colocar o valor da chave, ele vai conseguir voltar para a mensagem que eu digitei anteriormente. Então esse é o algoritmo, assim que funciona a criptografia, a cifra de César, certo? Então, para você montar esse programa, você vai ter que usar as seguintes funções. Primeira, recebe modo, função que pergunta se o usuário quer criptografar ou decriptografar e garante que foi uma entrada válida foi recebida. Por exemplo, se digitar qualquer coisa diferente de criptografar C ou D e decriptografar, você tem que mandar o usuário redigitar. Recebe chave, função que vai receber o valor da chave. Desculpa. E ver se o valor da chave está dentro de um intervalo de valores aceitável. Gera mensagem traduzida, que vai pegar e vai traduzir sua mensagem, seja ela criptografada ou decriptografada, de acordo com o algoritmo que for. E a função main, que vai organizar o seu programa. Então, se você quiser, você pode pausar o vídeo agora e tentar montar o seu próprio cifra de César. Se não, eu vou mostrar como fazer agora. Então, ó. Primeiro vamos começar função a função.
Primeiro é recebe modo. Então, recebe modo, a gente vai ter que receber uma entrada do usuário e verificar se essa entrada foi válida ou não, certo? Então, primeira coisa, eu vou criar aqui um bloco while e vou dar o while true. Então, enquanto o usuário não digitar uma entrada válida, ele vai ficar dentro desse bloco while. E se o usuário digitar uma entrada válida, eu vou colocar aqui dentro do bloco while um return, para ele sair da minha função. Assim, automaticamente, ele sai do meu while loop. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pedir o modo que o usuário quer. Então, você deseja criptografar ou decriptografar, ponto de interrogação, pula uma linha. Beleza? Então, agora eu vou ter que ver if modo válido. Então, aqui eu vou criar um bloco if. Se o modo for válido, return modo. Por enquanto, eu vou deixar assim. Caso contrário, vamos imprimir uma mensagem adequada. Então, a gente vai imprimir entre criptografar ou C ou decriptografar ou D. Certo? Agora, para verificar a minha mensagem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou ver se o modo corresponde a uma dessas entradas aqui. Agora, se você lembrar da aula passada, em que a gente falou sobre comparação de strings, a gente tem que ver que pode ter dentro do meu modo letras maiúsculas e minúsculas, e que isso não deveria interferir na entrada do usuário. Então, seria melhor converter o meu modo ou para todas as letras maiúsculas ou para todas as letras minúsculas. Então, como é que eu faço para converter todas as letras para minúsculo? Vamos usar no caso. Na aula passada, a gente criou uma função que fazia isso. Agora, o Python contém um método para strings que faz isso para a gente. Se você lembrar o método, você coloca o valor qualquer, ponto, e o nome do método que ele vai executar o método. Então, no caso, para você converter uma string tudo para minúsculo, por exemplo, Pedro, você coloca ponto lower, que significa menor, baixo. Então, no caso, vem de lowercase, que é minúsculo em inglês. Então, se eu colocar Pedro da lower, ele vai criar uma string Pedro, que vai estar todas as letras em minúsculos. Se eu colocar Pedro e Maria, ponto lower, você vai ver que ele não vai dar erro nenhum por causa do espaço, ele só vai passar tudo para minúscula. Detalhe que é importante ressaltar. Veja que se eu criar uma variável Pedro e der nome.lower aqui e pedir o nome depois, você vai ver que ele não modifica o nome. Lembra que strings são imutáveis. Ou seja, a única coisa que ele vai fazer é criar uma nova string que seja com todas as suas letras minúsculas, certo? Então, isso aqui é o lower. Agora, vamos pegar e usar isso dentro da nossa entrada. Então, aqui no caso, modo, eu vou pegar ponto lower, certo? Então, converti o modo para minúsculo. Agora, eu tenho que verificar se o meu modo ele faz parte se ele é uma string criptografar, C, decriptografar ou D, certo? Tem que verificar se ele é uma dessas coisas aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu poderia pegar, criar aqui uma lista L, então vai ser minha lista, e essa lista ia ter os valores de strings que eu posso ter aqui para criptografar. Então, sabem que por enquanto eu tenho isso. Eu tenho que pegar aqui, apagar isso, colocar vírgula, apagar isso, colocar vírgula, apagar isso, colocar vírgula, certo? Tá vendo que a minha string é essa, criptografar ou C, ou decriptografar ou D. E que eu estou executando uma operação repetitiva. Apagar, vírgula, apagar, vírgula, apagar, vírgula. Ou seja, eu estou separando a minha string de acordo com a ocorrência de uma substring, que é espaço ou espaço. Existe uma maneira de Python fazer isso automaticamente para a gente,
que é outro método que a gente tem para falar aqui. E esse método é o método split. Então vamos olhar um exercício para lidar com esse método split, para ver basicamente o que ele faz. Então o split vai fazer o seguinte, ele vai pegar uma frase qualquer, que é uma string, vai receber um separador ou não. O separador é um argumento opcional, ou seja, ele tem um argumento pré-definido, que é o separador, que se você não disser nada, o separador vai ser o espaço vazio. E ele vai pegar e vai gerar uma lista com a string separada de acordo com a ocorrência desse separador. Então, por exemplo, olá, meu nome é Pedro, não coloquei nada aqui, então o separador padrão é espaço vazio. Ele vai cortar a minha string de acordo com a ocorrência do espaço vazio. Então, no caso, a minha string, ela é... tá aqui em cima. Criptografar ou C ou decriptografar ou D. E eu quero separar ela de acordo com a ocorrência de espaço ou espaço, certo? Então eu tenho que escrever uma função que faça isso pra gente. Claro que o Python já tem uma função pré-definida, mas eu vou mostrar para vocês a lógica dessa função. Então você pode pausar o vídeo agora e tentar fazer, mas eu já tenho a função pronta aqui, certo? Porque o algoritmo dela não é tão simples, é mais complicado do que os outros que a gente viu, por isso eu já deixei ela pronta. Então o que a função vai fazer? Ela vai pegar e vai olhar o tamanho do meu separador. Então, por exemplo, se eu pegar lá o meu nome é Pedro e definir o separador como meu, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a frase olá, meu nome é Pedro, e vai pegando ela em blocos de 3. Então ele vai pegar olá, ele vai pegar LA espaço, depois vai pegar A espaço M, depois vai pegar ME espaço ME, e aí vai indo. E o que ele vai fazer? Ele vai comparar esse substring da minha frase com o string que é o separador. Então ele vai comparando. Olá com meu, lá com meu, I am com meu, com eu. E aqui, meu. Então o que ele vai fazer? Se ele vê que as duas são diferentes, ele vai adicionar essa letra para uma string palavra, que vai ser o que eu adiciono na minha lista. E aí ele vai fazer isso. Então essa letra foi para a palavra. Ele comparou os dois e viu que era diferente. Essa letra foi para a palavra. Essa letra foi para a palavra. Essa letra, né, que agora é o caractere espaço, foi para a palavra. Aí ele viu, meu é igual a meu. O que ele vai fazer? Ele vai adicionar a minha palavra para a minha lista. Daí ele vai pegar e vai pular essas letras. Então o próximo substring que ele vai pegar é espaço no. Então ele não vai agora pegar o EU espaço e o U espaço N. Ele vai pular direto para espaço no e vai continuar percorrendo a minha string para gerar a minha palavra e adicionar para a minha lista, certo? Então, o algoritmo para fazer isso é o seguinte, que eu montei, existem infinitos, né? Então, aqui está a minha lista, minha palavra e o meu i. O meu i corresponde ao índice da primeira letra da substring que eu estou montando. Então, aqui a substring olá tem índice 0. Lá espaço tem índice 1. A espaço m tem índice 2 e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer i enquanto ele estiver no len de frase mais 1 menos len de separador. O que isso significa? Que ele vai percorrer os valores de i até onde faz sentido. Por exemplo, para o separador meu, se ele chegar aqui na letra D e verificar a letra D, não tem por que ele verificar a letra R. Por quê? Porque a partir daqui, a minha frase ela só tem mais 2 caracteres, não tem mais 3. Então não tem como qualquer substring de 2 caracteres ser igual a uma substring de 3 caracteres. Então aqui eu posso parar a minha verificação, que é basicamente o que eu estou fazendo quando eu coloco essa condição. Quando ele chegar aqui, ele vai parar a verificação. Ok? Então, o que ele vai fazer? Está percorrendo a minha frase, certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar a substring que eu falei, que vai de i, que é o índice da minha primeira letra, até i mais o separador, o tamanho do separador. Então, se o separador tem 3, ele vai pegar 3, 3,
3, 3. Sempre pegar substrings e bloco de 3. Vai comparar com o separador. Se for diferente, a minha palavra vai pegar a primeira letra da minha substring, que é a frase I, sempre. Agora, se os dois forem iguais, eu cheguei num caso em que eu tenho o separador. Então, eu cheguei no separador. O que eu vou fazer? Se a minha palavra for diferente e vazio, o que isso quer dizer? Se eu não tiver no começo nem no final da minha frase, porque aí não faz sentido eu adicionar uma string vazia para a minha lista, ele vai pegar e vai adicionar a palavra. E aí depois, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar para I o tamanho do separador, vai tornar a minha palavra vazio e vai pular de volta para cá, porque no final de cada bloco eu aumento o valor de I em 1. Aqui eu já adicionei o valor de I para ele fazer aquele pulo que eu falei. Chegou aqui no meu, ele vai pular o E e o U e vai direto para o espaço vazio. Então aqui ele já faz o pulo e volta para o começo do meu bloco. Ele não vai passar por esse I mais 1 aqui. E aí, depois que eu verifiquei tudo isso aqui, eu adiciono. A minha palavra vai virar o final da minha frase. Tudo da minha frase que eu não consegui percorrer. E, por fim, se a palavra não for vazia, eu vou adicionar para a minha lista a palavra e vou retornar a minha lista. Então, no caso, se eu usar esse algoritmo e der o split em criptografar ou C, ou decriptografar ou D, com um separador ou espaço ou espaço, o que vai gerar? Vai gerar criptografar, vírgula C, vírgula decriptografar, vírgula D. Assim como a gente queria. Então, essa lista aqui que eu gerei, eu posso usar aqui no meu cifra de César. Eu posso perguntar se modo está dentro dessa lista aqui. Ou eu poderia ter pego isso aqui, colocado aqui, dado um ponto split, espaço ou espaço. E acabou. E ele ia gerar automaticamente para mim essa lista aí que eu mostrei para vocês. Essa lista aqui, que é gerada quando eu executo o nosso programa. Certo? Então, opa, sem querer eu aumentei o tamanho aqui. Então, tendo isso aqui, o split basicamente vai separar vai gerar uma lista separando a minha string de acordo com a ocorrência do separador. Se eu tivesse não colocado nada aqui, o meu separador seria automaticamente espaço vazio. Mas no caso, eu quero que o separador seja o OU. E ele vai verificar se o modo é ou criptografar, ou C, ou decriptografar, ou D. E se for, vai retornar o modo. Então beleza, agora o nosso recebe modo está pronta, está funcionando na maneira que a gente gostaria, certo? Então a gente tem que mudar. Vamos para a próxima função, recebe chave. Então o que recebe chave vai fazer? Recebe chave tem que verificar se a chave está dentro de um intervalo adequado. Qual é o intervalo adequado? De 1 a 26. Por que 26? Porque é o tamanho do nosso alfabeto. Lembra que se eu colocar... até dá para eu colocar tamanhos maiores que o alfabeto para a cifra. Eu só vou ter que girar mais o meu alfabeto para fazer a correspondência. Mas para o nosso programa, a gente vai usar o tamanho do alfabeto como sendo tamanho limite. Certo? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar aqui, vou informar que tem uma variável global que eu estou pegando, que é o tamanho máximo da chave. E o que eu vou fazer? Vou pedir um enquanto verdadeiro para verificar se a entrada da chave foi válida. E o que eu vou fazer? Chave vai ser int input entre com o número da chave. E a chave tem que estar entre os valores 1 a %s. E que %s é esse? Aqui eu vou pedir para pular uma linha. É o porcento tamanho máximo da chave. Então, %s aqui, ele vai converter o meu tamanho máximo da chave, que é o inteiro, automaticamente para string quando jogar aqui dentro. E aqui que eu vou ver se a chave
estiver entre 1 e entre o tamanho máximo da chave, assim como a gente quer, ele vai pegar e vai retornar a minha chave. Então é isso, bem simples essa funçãozinha aqui. Chave. Beleza, agora vem a parte difícil do nosso programa, que é traduzir a mensagem, certo? Então, para traduzir a mensagem, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar em que modo que a gente está. Então, se o modo 0, certo? Aqui ele recebe o nosso modo. Se o modo 0 for igual a D, ou seja, se eu estiver decriptografando, o que eu vou fazer? Vou transformar a minha chave, multiplicar a minha chave por menos 1. Ou seja, eu vou, em vez de eu acrescentar, girar para a direita o meu alfabeto, eu vou girar de volta para a esquerda o meu alfabeto para fazer a decriptografia. E o que eu vou girar? Vou girar um texto traduzido aqui, que vai começar com uma string vazia. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada símbolo que estiver dentro da minha mensagem. Certo? Então, para cada símbolo dentro da minha mensagem, eu vou ter que fazer alguma coisa. Agora, o meu símbolo pode ser um dígito. Então, ou um dígito, desculpa, pode ser uma letra. E símbolo é letra. Ou o meu símbolo pode não ser uma letra. Então, caso o símbolo não seja uma letra, nesse caso eu vou simplesmente adicionar para meu traduzido. Deixa eu só ver se está correto. Vou adicionar para o meu traduzido o símbolo. Então, se for um vírgula, um ponto de exclamação, um número, eu não vou fazer nenhuma criptografia ou decriptografar nada. Só vou adicionar o meu símbolo. Agora, eu tenho que verificar se meu símbolo é uma letra. Como é que eu faço para verificar se meu símbolo é uma letra? Python já tem um método para isso, só que a gente vai ver que método é esse. Então, agora a gente vai trabalhar com 3 métodos diferentes para continuar o nosso cifra de César. Então, que 3 métodos são esses? isAlpha, isLower e isUpper. isAlpha verifica se todas as letras, todos os caracteres dentro de uma string são letras ou não. isLower verifica se todas as letras da minha string estão em minúsculo. E isUpper verifica se todas as letras da minha string estão em maiúsculo. Então você pode tentar escrever essas 3 funções, mas eu já tenho elas aqui embaixo prontas. Elas têm um algoritmo semelhante, assim, uma com a outra. Então, como é que eu verifico para ver se uma string é feita puramente de letras? Então, primeiro eu crio uma variável booleana letra e eu vou percorrer cada caractere na minha string. Então, se o meu caractere não estiver dentro do intervalo das letras minúsculas, nem dentro do intervalo das letras maiúsculas, então, com certeza, tem um caractere na minha string que não é letra. Então, letra vira falso e eu paro de percorrer os caracteres da minha string. E aqui eu retorno letra. Se no caso não tiver nenhum caractere que não seja letra, letra vai ser verdadeiro. Então esse é o algoritmo simples de isAlpha. isLower, por outro lado. O que isLower vai fazer? isLower significa a pergunta isLowercase, é minúsculo. Então vai verificar se todos são minúsculos. Todos os caracteres, não todos os caracteres, mas todas as letras da minha string são minúsculas. Então, o que vai fazer? Vou percorrer cada um dos caracteres da minha string. E aqui eu vou pegar isAlpha char. Então, eu estou usando aqui meu isAlpha. Então, se o caractere da minha string for uma letra, e se minha letra não for minúscula, então ele não está tudo em minúsculo. E aqui eu quebro percorrer meus caracteres de string e eu retorno se ele está tudo se todas as letras estão em minúscula ou não. No caso do isUpper é a mesma coisa, só que eu vejo para o caso do meu caractere ele não estar entre as minhas letras maiúsculas. Também retorno sim. Então aqui tem 3 testes, ou 6 se você quiser. Aqui eu vou pedir para imprimir uma linha vazia entre cada um dos testes.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai testar com isso aqui. Então, primeiro para testar se todas são letras. Olá, Juarez, vírgula, que legal. Ele vai dar que é false, porque existe pelo menos uma letra aqui. Existe em Olá, Juarez, blá, 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 vírgulas, existem espaços vazios, então nem tudo é letra aqui. Por outro lado, se eu olhar para de baixo, olá, tudo é letra, então ele devolve true. Então, no próximo caso, aqui, eu tenho Pedro e Maria. Eu estou perguntando se todas as letras são minúsculas, e não são minúsculas. Tem um P maiúsculo e um M maiúsculo. Então, aqui ele vai devolver false. Agora, para o caso em que Pedro e Maria, o P é minúsculo e o M é minúsculo, por mais que tenha espaços vazios aqui, ele está vendo que todas as letras da minha string são minúsculas, então ele me devolve true. Por último, eu tenho o meu, que eu deveria ter colocado aqui, que eu coloquei errado, is upper. Então, se ele executar aqui, no primeiro caso, a gente tem Pedro e Maria, em que tem letras minúsculas, e no segundo, só letras maiúsculas, e você vai ver que ele vai dar true, false no primeiro e true no segundo. Ou seja, eu posso verificar se uma string é totalmente maiúscula, totalmente dígito ou totalmente minúscula, simplesmente escrevendo, por exemplo, Pedro.isLower. Pedro.isUpper. Ou Pedro.isAlpha. E aí ele vai fazer essas verificações automaticamente para a gente. Então, como é que eu vou usar isso dentro do nosso algoritmo de criptografia? Certo? Então, o que eu vou fazer? Primeiro tem que saber se o símbolo é uma letra. Ou seja, eu vou pegar símbolo.isAlpha. Então, garantir que o meu símbolo é uma letra. O que eu faço agora? Primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma variável num e eu vou pegar a ordem do símbolo. Então, se você lembrar, estou pegando o valor numérico inteiro da tabela ASCII correspondente ao meu símbolo. Então, ele vai estar entre Azinho minúsculo e Zzinho minúsculo e entre Azão minúsculo e Zzão maiúsculo, certo? E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer aquela modificação de adicionar a minha chave. Eu vou empurrar o meu alfabeto para a direita ou para a esquerda. Se eu tiver criptografando, eu vou empurrar para a direita, porque chave é positivo. Se eu tiver decriptografando, eu vou empurrar para a esquerda. E aí o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou ver se o meu símbolo está todo em maiúsculo. Então, se o meu símbolo é uma letra maiúscula. Se o meu símbolo for uma letra maiúscula, e isso aqui eu estou fazendo abuso de métodos. Na verdade, existe um algoritmo que ficaria mais simples, mas eu estou abusando só para vocês, só para mostrar esses métodos para vocês. Então aqui eu vou colocar um global tamanho máximo de char, vou adicionar minha variável global. O que eu vou fazer? Se o meu número for maior do que a ordem de Z, o que aconteceu aqui? Nesse caso, eu peguei e adicionei, sei lá, por exemplo, eu tinha A, B, C, D, E, F, G. Então, o que aconteceu? Eu adicionei, por exemplo, estou na letra X aqui e adicionei 4. Então, a letra X que tinha aqui, quando eu adicionar 4, ele vai girar 4. Então, ou melhor, letra A. Quando adicionar 2, lembra que o A virou um Y e virou um Z. E o C virou um A. O que vai acontecer? Quando eu estou adicionando esses valores, pode ser que o valor da minha ordem ele não seja um valor de letra. Ele pode ser um valor que não seja uma letra. Nesse caso, eu ultrapassei o limite do meu alfabeto. Ou seja, eu preciso voltar para o começo do meu alfabeto. Como é que eu volto para o começo do meu alfabeto? Eu pego aqui, num menos igual, tamanho máximo de char. Então, isso aqui eu estou voltando para o começo do meu alfabeto. Para fazer aquele A como sendo Y, B como sendo Z, C como sendo A, certo?
E aqui eu vou verificar se num é menor do que a ordem de razão. E aí, no caso disso ter acontecido, nesse caso eu fui negativo demais. Nesse caso, estou decriptografando. E aqui eu preciso adicionar o tamanho do meu alfabeto. A mesma coisa eu vou fazer para o caso do meu símbolo ser minúsculo. Então, para o caso do meu símbolo ser totalmente minúsculo, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, você está vendo que realmente eu estou abusando desses métodos, não precisaria estar usando. Só que vou fazer a verificação para Azinho e Zzinho, certo? Então, eu fiz essas verificações. E no final, depois que eu transformei o num número adequado, eu vou pegar e adicionar para minha string traduzida o caractere correspondente ao meu número, que contém a ordem desse caractere, certo? E depois de ter adicionado tudo para traduzido da maneira que eu gostaria, eu vou aqui retornar o traduzido. Então esse é o algoritmo. Mas se você não entendeu direito, eu vou colocar um link aqui para vocês olharem como é o algoritmo do cifra de César, para vocês entenderem melhor, mas o importante não é entender em si o algoritmo de codificação, mas sim como funcionam cada um dos métodos de strings que eu estou usando aqui. E por último, a gente tem que organizar tudo numa função main. Então o que eu vou fazer? Vou pedir um modo, recebe modo. Depois de pedir um modo, vou pedir uma mensagem. Então aqui no caso, entre sua mensagem, barra ao contrário n. Depois eu vou pedir uma chave, recebe chave. E depois de receber a chave, eu vou pegar e imprimir seu texto traduzido dois pontos. E aqui embaixo, na linha seguinte, eu vou imprimir o texto traduzido, que gera mensagem traduzida. Aqui eu vou colocar modo mensagem chave. Então, tendo feito isso aqui, vou dar um F5. Deixa eu criptografar. Vamos criptografar. Meu nome é Pedro. Eu tenho 20 anos. Eu adoro, vou colocar tudo em maiúsculo, vai. Adoro programar. Certo? Vamos colocar um valor de chave 14, por exemplo, e ele vai gerar o meu texto traduzido. Se eu pegar aqui e executar novamente o meu programa, colocar um C aqui, ou melhor, vamos colocar um D, quero decriptografar, entra a minha mensagem e um número, a chave é 14, ele vai devolver para mim, meu nome é Pedro, eu adoro programar. Então é isso, pessoal. Esse é o programa que eu queria mostrar. Lembrar quais são só relembrar quais são os métodos que a gente tratou nessa aula. Ponto lower, que vai passar toda uma string para letras minúsculas. Ponto split, que vai dividir a minha string de acordo com o separador. Ponto isAlpha, que verifica se minha string é feita apenas de letras. IsLower, se verifica se todas as minhas letras da minha string estão em minúsculo. E ponto isUpper, que verifica se todas as minhas letras das minhas string estão em minúsculo. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.